recebendo por aqui no programa do Vaqueiro essa figura ilustre, né? Aproveitar já para dar um cordial bom dia a ele. Mas antes de eu passar um pouco do release dessa história tão maravilhosa, tão importante, né, dessa pessoa que vai estar comigo aqui, vocês estão aí assistindo. Cleo, quem é esse rapaz que está ao lado aí do Carlos? Você vai saber em 30 segundos, beleza? Olha, ele é técnico em agropecuária, administrador de empresas, MBA, Gestão Empresarial, FGV, também MBA, Gestão de Projetos, USP, com mais de 32 anos de experiência no segmento de indústria de laticínios na área da política leiteira. Trabalhou também na Nestlé por 10 anos, 2 anos na CCPR, também de Itambé, e aos últimos 15 anos na Piracanjuba, na posição de gerente de política leiteira. Hoje está como diretor comercial de origem da CIA do Leite. Eu tenho o prazer e o privilégio de falar com essa pessoa tão importante, né, que com certeza vai trazer valores e agregar muita coisa aqui para o programa do Vaqueiro. Hoje recebo ele aqui, o nosso amigo Jaime Antônio, ele que vem de distante, né, participar dessa nossa programação hoje. Ele que é mineiro lá de São João del Rei, em Minas Gerais. Então, bem-vindo, nosso amigo Jaime Antônio, aqui ao programa do Vaqueiro. Bom dia, Vaqueiro, bom dia, Carlos, bom dia, pessoal da sua audiência aí, né? Tenho certeza que você consegue atingir o pessoal. Nós estamos dando bom dia aqui, mas tem gente que vai assistir isso de noite, de madrugada, em outros momentos, em outros dias, em outros horários, né? Então, sejam muito bem-vindos ao programa e a gente pretende contribuir de alguma forma aqui para que aconteça, né, uma manhã gostosa aqui conosco aqui. Maravilha. Hoje também recebendo aqui mais uma vez, né, no qual eu falava com ele aqui em off, não só pela parceria da Natulact aqui no meu programa, mas também o conteúdo que o nosso amigo Carlos Alberto, dessa vez acertei, o Carlos Alberto, sempre disponibiliza aqui no nosso programa. São conteúdos para a vida inteira, né? Porque quem não quer, né, trazer algo de melhoria, né, para o campo, né, também para a sua família, e principalmente na lida do gado, né? Uma coisa muito importante. E você também que é produtor, que é um dos nossos patrimônios, tá bom? Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Bem-vindo aqui ao programa do Vaqueiro. Muito bem, bom dia, obrigado pela oportunidade e bom dia a todos que estão assistindo. O que for dentro das nossas possibilidades, a gente estamos juntos para acrescentar, fazer crescer nossa região, nosso sertão. Maravilha, né? O Carlos, você sabe, né? Poucas palavras, mas muito conteúdo. Então a gente vai começar com certeza. Bom, Vaqueiro, primeiro agradecer a vocês pela recepção aqui, ao Carlos e à equipe da Natulact que me receberam aqui com honras, as quais eu não mereço, tá? Então, muitíssimo obrigado a todos, tá? Em relação a essa palavra sua de Deus, sem Ele a gente não faz nada, sabe? E é uma pena, é lamentável que a gente só procure a Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos de desafio. Nós, nos momentos de desafio, a gente procura pedindo ajuda, mas nos momentos de benesse, de alegria, a gente devia agradecer, procurá-lo para agradecer. Porque tudo que a gente conquista, tudo que a gente tem, é dado por Ele. Nós somos só um instrumento. Nós vivemos aqui por causa dele e por Ele. Então, fico feliz de saber que o seu programa tem essa valorização da questão da fé, da religião. Isso é muito importante. Nós precisamos disso. Tá? Então, agradeço pela oportunidade de participar de um ambiente com esse tipo de celebração e de energia, tá bom? Em relação ao que você pergunta, do que a gente pode fazer, dentro das ciências agrárias, a gente tem um termo chamado extensão rural, que é levar aquilo que acontece nas universidades para o homem do campo, né? Eu fui nascido e criado na roça desde muito cedo. Aqui vocês usam a expressão sertão, né? Lá em Minas, lá no centro-oeste, no sudeste, a gente usa muita expressão, eu sou roceiro, eu sou da roça, né? Então, eu fui nascido e criado na roça. Conversando com outras pessoas, eu estava explicando que por volta de 3, 4 anos de idade, a gente já tinha, morando na cidade, tinha 2 vacas, a Pintura e a Fumaça, que eram vacas que pastavam nos lotes vagos da cidade e às vezes caminhava para a Serra de Tiradentes, que é ali juntinho a São João del Rei. E a gente, desde criança, buscava esse gado, essas 2 vacas, né, lá nos lotes, na serra,
para tirar o leite e fazer o queijo. Então a gente usava o leite para tomar o leite, fazia o queijo, com o soro do queijo fazia um mingau. Então essa lida com a vaca, com a roça, com o campo, ela é desde muito de tenra idade. Profissionalmente, há 32 anos na atividade leiteira, trabalhando na indústria láctea há 32 anos. Tá? E nesse papel de extensionista, de levar, né, os conhecimentos produzidos pelas nossas universidades, centros de pesquisa ao homem do campo, a gente acaba amadurecendo e construindo outras coisas. Porque a gente não aprende só na universidade, a gente aprende muito com o homem do campo também, com o produtor de leite. E ao longo desses anos, a gente aprendeu muito e acabou, sabe, construindo uma bagagem, né, de conhecimento por causa exatamente dessa vivência. E a intenção nossa em vir aqui, eu conheci o Carlos pessoalmente lá em Minas, na Minas Láctea, em Juiz de Fora, mas a gente já tinha se falado por telefone antes. Eu já tinha vindo, inclusive, aqui a Sergipe, aqui em Nossa Senhora do Glória, para visitar a Nactulate. Na época foi recebido muito bem recebido, por sinal, pela equipe da Nactulate. O Carlos, na ocasião, não pôde me receber. Depois nós nos encontramos lá e estou aqui pela segunda vez em Nossa Senhora da Glória e aqui com o pessoal da Nactulate. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e de poder compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo da vida. Tá? Então, é o Kaique e a Deilza, que faz parte da equipe de campo, que de fato faz um bom trabalho. Graças a Deus a gente hoje se sente bem assessorado nessa labuta. Isso é importante demais. Carlos, eu estava observando aqui as palavras do Jaime Antônio, e ele foi muito feliz quando falava sobre essa questão das suas viagens, né, para conhecer, né, para visitar. E nessas visitas você vai trazendo qualidade e melhorias aqui para a sua fábrica e também, no contexto geral, para todo o produtor rural. Porque quando a gente traz o conhecimento para uma região, todo mundo é beneficiado. Inclusive, Jaime, eu até te perguntei aqui em off, né, a questão se você tinha participado aqui da Expo Glória, e você disse que não chegou a tempo de acompanhar lá a Expo Glória. Mas tivemos aqui, até o Carlos presenciou lá, uma inovação tecnológica aqui, que foi o primeiro robô de ordenha, né, um robô que coordena todo o trabalho humano. Né? Antigamente, o homem tinha que botar a vaca lá no local, apiar, aquele procedimento, tirar o bezerro, e hoje não. Hoje você dá o comando e um robô vai lá e faz toda essa produção no local do homem. Mas voltando a você, Carlos, eu quero te fazer a pergunta. Né, a questão, né, da importância dessas suas viagens em trazer, né, melhorias, buscando. Tem gente que diz, eu estou gastando na minha empresa. Isso chama-se investimento, né, Carlos? Na verdade, toda a visão nossa é de trazer investimento para a nossa região. A região crescendo, todos nós crescemos. Uma empresa, ela não pode pensar em crescer só. Ela tem que fazer crescer os parceiros. E os nossos parceiros, o principal parceiro é o homem do campo. E dentro das nossas possibilidades, estamos sempre se somando. Então vamos lá. O Carlos está até lembrando aqui de uma frase importante que você comentou, a questão da viagem aí, né? O professor Vidal, que é professor da Exalc de Piracicaba, já falecido, mas um grande mestre que a gente teve, uma pessoa que contribuiu muito com a atividade leiteira, com a pecuária leiteira no Brasil. Ele tinha uma frase muito importante para esse ponto que você comentou a respeito de viagem, que viagem cura ignorância, né? Então eu estou aqui aprendendo, curando muitas ignorâncias minhas, conhecendo essa região. A gente via falar da bacia leiteira em Nossa Senhora da Glória, mas eu não imaginava que era uma bacia tão pujante assim, sabe? Com rebanho tão bom, com genética tão boa, com pessoas tão dedicadas à atividade, pessoas que correm atrás dos desafios, e olha que não são poucos, né? A questão da água, por exemplo, tem a questão da produção de volumoso, um período curto de chuva, e o homem está aqui trabalhando, dedicado. Eu vi resultados em propriedades aqui que eu tive a oportunidade de visitar com o Carlos e a equipe dele, que não deixam nada a desejar em relação às melhores propriedades do Brasil e até de outros países. Sabe assim, fazendas que são eficientes, com vacas com excelente genética, com altas produções, com manejo correto, tudo feito conforme manda o caderninho, sabe? E voltando a essa questão que o internauta está perguntando aí, a gente tem
a gente tem que pensar na questão, porque o final dessa história toda é a história do carbono, né? Porque a gente o bovino, ele emite muito gás metano, então tem uma pegada dos ambientalistas falando que o problema é a vaca, sabe? Então, assim, essa questão ela é bastante polêmica, ela envolve muitos assuntos. Então, assim, quantos aviões, quantos carros estão emitindo e ninguém fala nada disso, sabe? Vai fazer um show de um mega artista desses aí, envolve milhões de coisas, sabe? Existe uma poluição em grande escala, mas isso ninguém comenta. Mas essa mesma celebridade que provocou isso tudo, provocou essa poluição toda, ela vai para as mídias sociais cobrar do produtor de leite que ele seja ambientalmente correto. Então, assim, existe muita hipocrisia nesse meio, infelizmente, tá? Mas respondendo objetivamente, o problema nosso de gases, de emissão de gás, de metano, e que depois vai virar outro gás que é o problema, que é o carbono, né? Então, o rebanho leiteiro, os rebanhos de um modo geral, sim, eles contribuem com a emissão de metano, não de gás carbono, tá? E existe um estudo da Embrapa que diz o seguinte, respondendo objetivamente aí. Tem um estudo da Embrapa que diz o seguinte: quando a gente planta 50 árvores, eu zero o carbono de uma vaca. Tá? Isso está aí na literatura, pode procurar e que vão encontrar esse estudo da Embrapa. Ou seja, se eu reflorestar 50 árvores, eu zerei carbono de uma vaca. Mas, como eu disse, o carbono de uma vaca não é o problema ambiental que existe no mundo, não é esse. Esse é só uma nuvem de fumaça, né? Uma cortina de fumaça. Tá? O que a gente tem de efetivo é isso. Uma outra coisa importante é, quando a gente substitui, e aí partindo para a questão de produtividade, você pensa assim, olha, numa fazenda, com 3 vacas de 7 litros, eu produzo 21 litros de leite. Se eu colocar lá uma vaca de 21 litros de leite, quer dizer que eu reduzi a emissão de 2 vacas, eu substituí uma vaca por 3. Então, a emissão de 66% desses gases será eliminada apenas investindo em produtividade. E aí não é apenas essa região do sertão ou nordeste que precisa fazer esse trabalho, não. Esse trabalho precisa ser feito em todo o país. Eu sou mineiro, estou vindo de lá, conheço muito bem a Bacia Leiteira de Minas, trabalhei em várias regiões de Minas Gerais, em várias regiões de Goiás, de São Paulo, Mato Grosso, Rondônia. Então, conheço bastante das bacias leiteiras do país. O sul do país eu conheço bastante, conhecia menos o Nordeste, estou conhecendo um pouco mais agora. Mas essa questão de produtividade, de melhoria, nós temos espaço para fazer isso em todos os estados do país, em todos. Minas Gerais, por exemplo, tem a região aqui de Valadares, Teoflotone, que é uma região que é mais pobre, está muito menos desenvolvida na atividade leiteira do que essa região que eu estou hoje. Então, se a Minas Gerais é a bacia leiteira do país, é o principal estado, é o maior produtor de leite do país, sim, mas tem muito o que fazer lá, tá? Como, com certeza, aqui tem que fazer, e em outras regiões do país também. Excelente pergunta, Vaqueiro, mas vamos lá. O leite, ele não é uma coisa única, isolada. O leite faz parte de uma cadeia láctea. Tem um amigo que diz que essa cadeia começa lá no sol. Para a gente poder produzir volumoso, precisamos do sol. Então, vamos lá. A gente tem, antes da produção do leite, antes do produtor, nós temos os fornecedores de insumos, nós temos a pesquisa, as nossas universidades, né? Os institutos de pesquisas que trabalham para desenvolver tecnologia. Então, assim, a gente precisa começar lá na pesquisa, passar pelos fornecedores de insumo, pelo produtor, pela indústria láctea, pela questão logística das coisas, tanto da coleta de leite quanto da entrega do produto final, e chegar ao mercado consumidor. Então, assim, existe espaços de melhorias em todas essas áreas. E você vê que eu não falei do poder público até o momento. Porque o poder público a gente entende que é o seguinte: primeira coisa, não fazer nada para atrapalhar. Se não atrapalhar, já está ótimo, tá? Se puder contribuir, melhor ainda. Mas a gente precisa tornar a cadeia láctea tão eficiente quanto a gente tem eficiência e competência na cadeia dos grãos, por exemplo, na cadeia das carnes, por exemplo, tá? Pensando, se a gente seguir como exemplo, buscar, né, olhar ali do lado, no vizinho, que é a pessoa da avicultura ou da suinocultura, a gente tem muito que aprender com aquele pessoal.
Se a gente olhar a cadeia do grão, a gente tem muito que aprender com esse pessoal. Estava vendo você comentar aqui a respeito do plantio de milho, e eu comentei com os meninos lá esses dias, a gente fazendo uma conversa lá. Você, com certeza, deve ter visto, deve ter participado desse processo. E eu chamo a atenção do internauta para isso. Vocês têm, com certeza, na mente, fácil de ver, os mais velhos, por exemplo, um plantio de milho na matraca. Matraqueando. Aí, na hora de fazer a capina, carpir o milho, aí fazia com o cultivador, com a própria enxada, ou com o cultivador, com o animal. Você lembra dessa cena? Você lembra dessa cena no caso do milho, no caso do arroz, no caso do feijão. Você viu alguém plantando feijão de matraca, arroz de matraca, milho de matraca, cultivando com o animal, seja um boi, seja um cavalo, um jumento, um burro, né? Isso é uma atividade bem manual, bem artesanal. Mas procure no seu imaginário, pode fazer um Google aí na internet e buscar. Busque um vídeo, uma foto, ou na sua memória. Busca alguém plantando soja na matraca. Alguém cultivando soja, capinando soja com um boi. Não existe essa cena. Ninguém nunca viu isso. Outra coisa importante. Pensa assim, olha, eu já vi algum produtor bater no peito e falar assim, olha, eu sou um grande produtor de soja. Eu planto 5 hectares de soja, planto 10 hectares de soja. Aqui o pessoal fala tarefas, né? Eu planto, 30 tarefas de soja, 50 tarefas de soja. Não existe esse produtor. O produtor que se dedicou à soja, a soja ensinou para ele 2 lições de entrada. Primeira lição, comigo funciona na tecnologia. Alto investimento, alta tecnologia. E comigo funciona uma segunda premissa. Se não tiver escala, não plantar áreas longas, áreas grandes, para produzir muito, você não sobrevive comigo. Por isso que não tem essa imagem de alguém plantando soja na matraca. Ela nunca permitiu isso. Foi sempre através de tecnologia, produtividade e escala de produção. Então, as outras cadeias têm muito que aprender com a cadeia dos grãos. Que depois, com o tempo, o que a gente observou? Logo depois que a soja entra, e como diz o gaúcho, o soja, depois que o soja entrou no processo, o que aconteceu? Acabou a história de alguém plantando milho na matraca. Acabou a história do arroz e do feijão também. Todos seguiram o caminho da soja. E na atividade leiteira, nós precisamos exatamente olhar, talvez seguir o caminho exato, não dê para fazer, porque são coisas diferentes. Enquanto a ave e o suíno são ciclos, são atividades de ciclo curto, o leite é uma atividade de ciclo longo. Então, não dá para seguir exatamente o mesmo exemplo, mas dá para copiar muita coisa, sabe? E eu fico assim, muito impressionado de nós, como seres humanos, pensantes, inteligentes, não dar conta de copiar o que está dando certo. Você pega um papagaio, sabe? Ele é capaz de repetir alguma coisa, de copiar alguma coisa, né? E é dito que não é um ser racional, mas ele faz isso. E a gente não consegue fazer isso enquanto humanidade, sabe? Pegar os bons exemplos e seguir. Olha, isso aqui está dando certo, isso aqui está funcionando. Vamos tentar adaptar isso para a minha atividade, já que ela é um pouco diferente? Então é muito nessa pegada, viu, Vaqueiro? Eu é quem agradeço, e de fato, a todos vocês, e a Deus primeiramente por ter nascido numa região tão aconchegante como essa. E de fato, eu sou agraciado por muita gente aqui. Estou sendo bem acolhido, graças a Deus. E isso faz com que a gente não se responsabilize mais ainda e faça com que algo de melhor venha a acontecer. Assim seja, as graças de Deus. De fato, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, Cláudio Marcos, e de dizer que realmente eu já contei várias vezes e aproveito essa oportunidade e expor nas mídias até. Eu, quando tinha meus 5, 6 anos de idade, eu já comecei a colocar a mão na massa, na coalhada do queijo, de forma literal. E nos meus 10 anos, 9, 10 anos, eu idealizei um sonho onde eu compraria um Jeep numa determinada cor, comprava o leite dos vizinhos, junto com o leite do meu pai, fabricaria o queijo e vendia na capital, em Aracaju.
E morava no interior, né? E meu pai, nós fomos morar na cidade. E meu pai passou a vender o leite a um laticínio. E depois eu convenci a meu pai vender meu leite, o leite dele a mim para mim fabricar. E com dificuldade, um menino novo, e não confiava tanto quanto. E consegui. Um certo dia me dei conta, eu estava justamente com o Jeep naquela cor que eu materializei na mente, justamente fazendo tudo aquilo que eu idealizei e se fez materializar, se fez acontecer. E aí naquele momento eu achei interessante e achei que já que foi possível fazer acontecer daquela forma, eu idealizei um laticínio com mais ou menos 20 mil litros, onde com uma marca consolidada, reconhecida pelo consumidor, pela sociedade em si. E hoje, de fato, vem acontecer. Essa marca está se consolidando, apesar de que a quantidade do leite ela multiplicou, que de fato, na minha idealização, meu sonho era de 20 mil litros, e hoje é mais dos 200. Então, o que eu posso dizer é que todos nós é possível realizar um sonho. Sonhar e realizar. Confiar em Deus primeiramente e confiar em nós. Eu acho que obrigado pela oportunidade de eu fazer um desabafo. E esse é um desabafo de fato muito verdadeiro. Eu agradeço a Deus por esse momento.